Oi, turma. Do livro Com os Olhos do Coração, José Carlos de Luca, no texto Não Dá Mais para Segurar. Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder o que não dá mais para ocultar. E eu não quero mais calar. Gonzaguinha. Quando falamos, expomos nossas ideias, nossas necessidades e desejos, nossos conflitos e medos, permitindo que o outro saiba de nossas necessidades. Ocorre que, em diversas ocasiões, exigimos que o cônjuge perceba o que estamos sentindo, porém, não damos nenhum sinal de alerta. Não esboçamos nossos anseios e dificuldades. Vamos lembrar que o cônjuge não pode ler nossos pensamentos. É preciso que nós o informemos do que se passa conosco. Se por hipótese a mulher está magoada com o marido por causa de alguma ofensa, que diga isso a ele. É possível que o homem nem tenha percebido o gesto agressivo, o que é muito frequente. É importante que a mulher diga o que a incomoda, que verbalize as emoções a fim de permitir ao marido oportunidade de reflexão e eventual mudança de atitude em relação ao ocorrido. Desculpa, gente. O represar das emoções, sobretudo das mágoas, além de impossibilitar o equacionamento do conflito, favorece ao longo do tempo o surgimento de enfermidades psicossomáticas. Algumas pessoas se calam porque têm a preocupação de não brigar, o que é louvável. No entanto, podemos expor nossos pontos de vista sem gerar discórdia. Divergir não é antagonizar. Em regra, as mulheres que assim se comportam porque foram educadas a reprimir as emoções. Estão cheias de anseios, desejos, mágoas, porém se fecham. Esse comportamento, contudo, é perigoso porque remanesce o sentimento interior, fervilhando em sua alma. É certo que há pessoas em condições de apagar de seus registros emocionais os episódios menos felizes do casamento, e essa habilidade me parece um fator importante para os pequenos contratempos da vida familiar. O que seria do casamento se os cônjuges levassem tudo a ferro e a fogo? Verdadeiro caos. Entretanto, haverá uma parcela de sentimentos que não conseguiremos diluir. E o fato de escondê-los não significa que irão desaparecer. As mágoas continuam guardadas nos porões de nossa alma, ferindo-nos. Então é melhor exprimir esses sentimentos ao cônjuge, esvaziar as emoções, pois do contrário ele pode acreditar que tudo está bem. O que, convenhamos, é uma mentira. Uma boa maneira de saber como os familiares estão sentindo o relacionamento no lar é perguntar-lhes o que pensam a respeito. Costumo com certa frequência indagar meus filhos acerca do que pensam sobre meu comportamento como pai. Eles apontam detalhes sobre minha conduta que muitas vezes me passam desapercebidos. É uma forma de me conhecer e eles de se expressarem. Já chegamos a rir em diversas oportunidades sobre minhas bancadas. Quando assim procedemos, exercemos a humildade em reconhecer que não somos perfeitos e que estamos interessados em melhorar nosso comportamento para o bem da família. Isso tem um impacto positivo no grupo. Lição de casa. Tome a iniciativa de procurar ainda hoje seus familiares para sondar-lhes os sentimentos sobre o relacionamento no lar. Esteja aberto para surpresas. Ai, 2 semanas gripada, gente, e não passa. Então, essa questão de conversar em casa é algo que, como a gente já vem falando nos outros textos, né? Se as pessoas tiverem o mínimo de afinidade, bem da verdade é que você olha para o teu cônjuge ou para o teu filho e vice-versa, e um já interpreta através da sua afeição como é que você tá, já faz um raio-x. Quando há essa afinidade, que é raro nos relacionamentos familiares. Não é algo que todos têm, a gente é que não teve a sorte de não ter, muitas famílias têm, não, ao contrário. A maioria não tem esse tipo de afinidade nas famílias. Por mais que tenham sido casamentos por amor, pelo desejo de ter uma vida em comum, aquele super mega desejo de vontade de ter um filho, por mais que vocês tenham feito o mais que pudesse para ter uma família tipo propaganda de Doriana, ainda assim os revés do dia a dia, a rotina, os problemas, as adversidades, a própria diversidade que vai aparecendo no decorrer do caminho, vai causando aí nas famílias as suas diferenças,
que quando se coloca num diálogo, né, olha, aquele dia o que você falou, ou então, olha, espera a poeira baixar, senta, começa a comer um bolo, tomar um chá da tarde com a pessoa e fala, nossa, hoje nós estamos tão bem, né? Poxa, não dá nem para acreditar que naquele outro dia, por causa do meu bolo, você nem elogiou meu bolo, eu fiquei brava com você. Ah, é uma coisa tão besta, né? Esses tipos de comentários desagradáveis do que aconteceu, ninguém quer tocar no assunto. Geralmente as pessoas querem passar por cima e falar, não, deixa pra lá porque isso vai dar briga. Né? Se eu comentar, a outra pessoa pode interpretar errado, porque não é nem o que se fala. Falar, todo mundo tem vontade de falar. Mas o duro é a gente ter medo do que, como que o outro vai interpretar. Porque aí a gente tem que ficar se justificando e justificando, aí aquilo vira uma bola de neve. Então, quando existe um mínimo de afinidade, na verdade mesmo não existe nem essa necessidade de ficar se questionando ou questionando os demais, porque eles vão apontando pra gente. Né? Olha, hoje eu percebi que você acordou meio mal-humorada, você tá com dor? Tá acontecendo alguma coisa? Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Né? Tem uma piada do pastor Cláudio Duarte que ele fala assim, quando ele chega na casa dele, que ele fala, boa noite, amor, depois de um dia de serviço, né? Que ele fala, boa noite, amor, e a mulher fala, boa noite, amor, ele sabe que tá tudo bem. Agora, quando a mulher fala para ele assim, boa noite, que nada, aí ele já fala, pronto, então hoje é o dia que eu tenho que agradar ela o mais que eu posso para poder amaciar a carne, né? Porque se pegar dois bicudos, né? Poxa, eu acabei de chegar, você me trata desse jeito, o que que tá acontecendo? Você não vê que eu também chego cansado? Aí pronto, aí a confusão tá armada. Então, alguém tem que ceder naquele momento que o outro não tá legal. Agora, tem pessoas que são negativas o tempo todo. Se esperar dela o entendimento que o outro também precisa de um sorriso, de uma alegria, de um bom ânimo, de um agrado, a pessoa vai morrer seca, porque o outro nunca faz isso. É um descompasso, né? É um desequilíbrio dentro do casamento. Então, quando a gente percebe que um não está bem, o outro tem que ficar. De alguma forma, aquele outro tem que ficar. Mesmo que ele não esteja, ele tem que dar uma amenizada para que senão não haja atritos, né? Porque senão vai haver atritos. Isso é fato. Se uma pessoa não está bem, chega junto da outra que não está bem, a própria energia somada ali de uma forma deletéria, aquilo ali vira um vulcão, né? Entra em erupção. Então as pessoas precisam ter esse discernimento de observar. Primeiro observar. Observa o outro como é que ele está, né? O próprio Cláudio Duarte, ele fala assim, um homem ele tem a caixinha do nada. Tem aquele momento assim que você está falando com ele, por exemplo, a mulher está toda encantada que ela tem que comprar um vestido para um casamento. Aí ela, eu não sei se eu compro um vermelho, se eu compro um azul, se eu compro com decote, sem decote, eu tô gorda. Então ela tá lá comentando sobre o vestido de casamento. O homem não quer nem saber de vestido. Geralmente, homem não serve para dar pitaco em vestido, porque senão ele manda você comprar uma verde abacate ainda cetim, né, para chegar mesmo. Você cheguei. Homem não tem gosto para vestido. Então, você conversar com um homem, em geral, né, porque tem as exceções, e for falar com ele sobre vestido, vai achar que é descaso dele, que ele não quer saber do vestido. E não é da natureza dele. Agora, se falar para ele, hoje vai jogar o Palmeiras e o São Paulo, aí tem assunto até não querer mais. Depende do que o homem gosta, ele vai conversar bastante. Agora, se for algo que para ele não faz o menor sentido, ele fica mesmo com aquela caixinha ele entra na caixinha do nada. Ele tá ali, mas a caixinha dele tá no nada, ele não tá pensando em nada. Se você falar, tá bom esse, ele vê pelo teu sorriso que você tá feliz, ele vai falar, tá bom. Se ele vê que você ficou meio na dúvida assim, ele fala, agora lascou. Né? Porque se ela fala que gostou, eu repito que gostei. Agora, se ela falar que não gostou, eu vou falar para ela trocar. Agora, se ela falar que não sabe, aí o que eu falo? O homem tem disso. E aí, geralmente, a mulher fala assim, poxa, ele não tá nem aí, ele não se importa, eu tô aqui preocupada com uma coisa tão importante, o vestido de um casamento, e ele não tá nem aí. Se eu não comprar a gravata dele, ele vai sem gravata. É a cultura, né? A nossa cultura é essa. Nós viemos assim, e por mais que exista hoje feminismo e mais um monte de mudança para o lado das mulheres, grande parte dos homens vivem nessa caixinha do nada ainda. Não tem essa sensibilidade de entender uma cólica de mulher, uma menopausa, uma dor de cabeça. Para eles aquilo tudo é frescura, porque eles não sentem isso. Como é que eles vão
ser uma pessoa empática com você. Não vai. O mais que ele pode fazer é falar, fica aqui do meu lado, né? Mas na cabeça dele tá assim, agora, Senhor, o que eu faço? Vai estourar uma bomba já já, porque eu não sei o que eu falo para ela. É mais ou menos isso. Você cuida do teu filho, da tua casa, cuida do teu marido, você cuida dos seus pais, mas o marido, ele tem que cuidar uma coisa de cada vez. Ele tem que ir uma coisa de cada vez. Se ele sai para trabalhar, é só para trabalhar. Esquece que você ligar para ele no serviço e falar que tem que fazer uma outra coisa que ele certamente... Ou ele deixa de trabalhar para fazer outra coisa, ou então ele vai fazer o trabalho dele e deixa essa outra coisa. Ele não consegue fazer 2, 3 ao mesmo tempo. Então, a conversa, como a gente viu já nos outros textos, é fundamental o diálogo. Mas se houver uma afinidade, essa conversa ela se torna espontânea, alegre, divertida, bem-humorada. E não se trata de críticas, não se trata de imposição, não se trata de você exigir mudanças, mas de você fazer o outro se tocar de que em algum momento ele falou ou fez algo que desagradasse, para ele ficar um pouquinho mais esperto, né? E ainda assim você corre o risco que, assim, principalmente pro lado masculino, que ele não vai ficar tão esperto assim. Ninguém aqui é bobo de ficar imaginando que um homem, mesmo escutando esses vídeos, assistindo junto comigo, lendo, né, buscando ser, é da natureza. E a natureza não tem muito como você mudar. Eu não consigo entender essa natureza, sinceramente. Isso daí é coisa séria, que eu sempre penso a respeito e eu não acho solução. Eu não sei se o fato do físico ser uma prisão muito grotesca para nós, e culturalmente as nossas educações, desde que, né, o mundo é mundo, o homem é para aquela parte mais forte, de proteção, de guerra, de luta, né? E a mulher sempre aquela parte de casa, educação de filhos. Por mais que a mulher hoje saia para trabalhar fora, como eu saí a vida inteira, sempre, 70% das coisas dentro de casa quem resolvia era eu. Filho, comida, andamento da casa. O marido vinha com dinheiro e nunca dava pitaco em nada. Então, assim, a gente sabe que culturalmente o homem tem um tipo de relacionamento com a vida bem diferente do que a mulher. Agora, o que não entra na minha cachola aqui é o seguinte: se ora a gente encarna como homem e ora a gente encarna como mulher, era pra gente saber lidar com os dois lados, né? E aí é que tá, a mulher aprendeu a lidar com os dois lados. Se for para ela carregar um saco de cimento, ela não vai aguentar o peso, mas ela vai usar a cacholinha dela aqui, vai arrumar um carrinho de mão, ela vai arrumar um jeito de rasgar o saco de cimento e levar, nem que seja 1 quilo de cada vez, ela dá jeito, ela vai carregar aquele saco. Agora, o homem, ele é feito para carregar uns 20 quilos de saco nas costas. Né? Ele não vai ficar raciocinando de catar 1 quilo, ele pode estar com a coluna dele estourada, ele vai ter que mostrar que ele é forte, que ele é homem, que ele consegue, né? Aquela coisa bruta. Eu não entendo isso. Se a gente encarna como homem e como mulher, tanto faz. A gente está no corpo de mulher como no corpo de homem, era pra gente entender os dois lados do sexo. E a gente não consegue. O homem fica nessa caixinha do nada, que eu não consigo sinceramente entender como isso ocorre, já que nós estamos falando de espírito. O espírito dentro daquele corpo, ele não tem sexo. O espírito não tem sexo, o corpo tem. O corpo é uma forma que Deus arrumou para que a gente pudesse evoluir o espírito. O corpo é só um carro, que quando está gasta a gasolina, a gente vai lá e repõe através de um passe a nossa gasolina, que são as energias. Quando está gasto o corpo demais, a gente vai lá e troca uma válvula, a gente troca, né, repõe um órgão, a gente tem que, às vezes, colocar esparadrapo numa ferida e tal, e é o carro. E quando esse carro não quer andar mais, é o momento de jogar ele para dentro da terra e o espírito fica livre para arrumar um outro carro depois, né, para arrumar um outro corpo. Então, a influência do corpo, eu não sei se tem a ver com essa história da caixinha do nada que o homem tem. Porque a maioria das brigas que eu vejo, né, eu trabalhei num ambiente muito de mulher, tinha professoras, mais professoras do que professor. Eu andava mais em ambientes com mulher, que nem pré-natal, a gente faz junto com um monte de mulher, a gestação todinha, a gente vai no médico, é mais na área de mulher. Então, assim, eu convivi muito com mulher. E a reclamação de quase 100%
meu marido não faz nada, meu marido não tem atitude, eu sou mãe do meu marido, né? Esse tipo de comportamento do homem que, ao mesmo passo que é de um humor tremendo, ele no meio dos outros homens, né? Homem no meio de homem, é um mundo maravilhoso. É só brincadeira, é só tiração de sarro, eles dão risada o tempo todo, se chove eles dão risada, se faz sol dá risada, para eles não tem tempo ruim. Mas no mundo da mulher não, a gente leva tudo ali, a ferro e a fogo, né? Nos mínimos detalhes, perfeccionismo, limpeza, organização, preocupação. O homem não tem isso, e eu não consigo entender por que um tem e o outro não tem, já que ambos são espíritos e vivem cada hora em um corpo. Isso eu já procurei a resposta, eu não encontrei. Mas em geral, a insatisfação dentro do casamento começa aí, o relaxo do homem. Como ele é muito relaxado e a mulher já procura ser, né, é tudo surtada, porque tudo é para ontem, tem que fazer agora, é para agora, não é para amanhã. E o homem, não, deixa para amanhã, e hoje tá quente, e amanhã, se der a gente faz, se não der, depois a gente faz. Então, o homem é cuca fresca. Quando eu me formei como professora, a explicação de um dos teóricos a respeito dessa diferença cultural de homem e mulher seria a educação, né? Que o homem era criado com pipa, né? Aí o cara fica lá com a boca aberta olhando pro céu, né? Já tá vendo pipa flutuar no céu. Enquanto a mulher já nasce com um bebezinho no colo, que são as bonequinhas de pano, os ursinhos, né? Aí a criança já nasce embalando o bebê, ou seja, ela já nasce com a responsabilidade de ser mãe futuramente. O homem não brinca de boneca, então ele não sabe o que é ser pai. Na verdade, todas as brincadeiras que nós temos na infância são preparos para a vida adulta. Se for reparar, é bem isso, né? Você faz fila para pular corda. Por que você faz fila para pular corda? Porque você vai ter que fazer fila para pegar o ônibus depois. Então, tudo que você tem de brincadeira na infância, ela te remete à vida adulta. São preparos para a vida adulta. E na educação masculina não se leva uma boneca na mão de um garoto. Você dá dado para ele, você dá peão, você dá videogame, bola, você dá pipa. E essa diferença da educação entre um homem e uma mulher é que faz com que lá na frente o cara seja mais cuca leve e a mulher mais doida, né? A gente acaba levando o nome de maluca, porque tudo cai nas nossas costas. E aí se vem TPM ou se vem menopausa, a gente fica mais estressado ainda. Aí é que dá os atritos que eu falei ontem no vídeo. Alguns casamentos terminam por conta disso, porque o homem não consegue entender essas coisas. Ele não teve nada disso, ele não sente nada disso. Então ele acaba vivendo num outro mundo, né? E às vezes, se ele ficar julgando a mulher dele, se ele ficar amargurando a forma que ela leva a vida, em vez de ser parceiro, amigo, estar atento, ajudando, auxiliando ela a passar pelas situações difíceis, o casamento vai pro ralo. Então a gente precisa falar, isso é fato. Agora, eu, pelo menos, falava demais. O que está escrito aqui? Que mulher foi criada do tipo que ela sempre foi submissa e que ela não está, né, acostumada a falar sobre seu sentimento. Gente do céu, então eu estou no corpo de mulher, mas eu não sou mulher, porque eu fiz o contrário a vida inteira. Eu falei pelos cotovelos e falo até hoje, né? Olha só os vídeos que eu faço aqui, de 15 minutos pelo menos. Imagina então eu quando estou rasgando o verbo naquela pessoa que está errada, que eu acho que está errado, mas ela não sabe que está errando. Aí você fica provando por A mais B, olha, você errou nisso, naquilo outro, cuidado com isso, isso daqui vai destruir o nosso casamento, isso aqui vai destruir o nosso relacionamento, isso aqui pode acabar com você, então toma cuidado, né? Fulano fez, ciclano fez. Como isso é cansativo. Ou seja, nem tanto o céu, nem tanto a terra. Que ambos, marido, mulher, filho, todos devem ter um diálogo dentro de casa, ser aberto, ser espontâneo, ser transparente, verdadeiro, sólido naquilo que deseja, né? Respeitoso com o jeito do outro e vice-versa. Essa parte do falar tem que ter limite, que é uma coisa que eu estou tentando aprender. Né?
a ter limite. Hoje, quando eu vejo uma pessoa com uma opinião contrária à minha, eu não argumento mais, porque como professor a gente aprendeu a argumentar. Eu não posso culpar meus professores, mas os professores de filosofia eles faziam isso com a gente. Eles falavam, você tem que ir até o final, né? Tá falando que é bonito? Por que é bonito? Então você tem que argumentar, você tem que ir até o fim, até você provar que você tá certo. Eu fiz magistério, eu fiz faculdade, todos eles falavam isso, argumentar, você precisa argumentar. E aí eu levei isso daí pra vida, né? Me atrapalhou muito essa história de querer argumentar, porque eu levei isso pra minha vida pessoal. Então sempre juntou essa história de argumentar com ser a dona da razão, eu me lasquei, porque a convivência comigo é insuportável. Eu sou o tipo da pessoa que só eu tenho razão, só eu sei o que é verdade. Eu aprendi a argumentar. E aquele que não sabe argumentar tanto quanto eu sai perdendo. E pode ser que a minha verdade seja uma bela de uma mentira, mas eu vou conseguir sustentar ela até o final. Não tem quem ganhe no argumento comigo. E isso me fez ser uma pessoa arrogante, isso me fez ser uma pessoa orgulhosa. Olha só como a gente consegue, através de um texto, ir buscando coisas na nossa mente, de coisas que nós já fizemos ou ainda fazemos, né, que precisam de uns toquezinhos, que precisam de uns retoques, para que a gente se enquadre, para que não seja tanto no exagero, né? A gente deve argumentar? Deve. A gente deve defender uma ideia? Com certeza. Um gosto, o que eu quero? Sim. Eu não posso ficar abaixo do outro o tempo todo, mas eu também não posso ficar acima. Dentro de um relacionamento tem que ter um equilíbrio, tem que ter um meio termo. É o que ele falou. Tem que ter a parte do que você quer, tem que ter a parte do que o outro quer, para a gente poder chegar no bom senso. Para a gente chegar no meio termo. Então, quando a gente vai conversar, não pode ser um monólogo, não pode ser só você falando, só você é o dono da razão. Você diz aquilo que está te magoando, aquilo que está te chateando, aquilo que não está te fazendo bem. Mas no momento correto, na hora de uma briga, de uma discussão, que aconteceu alguma coisa ali que não caiu bem, tem que parar. Porque se der continuidade, como eu já fiz, eu já fui doida, gente. Nossa Senhora. Eu falei tanto de pegar à noite e ir até de madrugada falando. A pessoa virava do meu lado na cama e eu falava assim, não encosta em mim não, porque senão eu vou começar tudo de novo. Aí não tem umas figurinhas de Facebook que falam assim, né? O cara tá lá acordado olhando a mulher dormindo. Aí ele fala assim, nossa, ela dormindo assim nem parece, né? Que é aquele vulcão todo em cima de mim. E é assim, nós somos tudo... A mulher ainda tem essa questão hormonal que ainda deixa ela completamente doida. Quando ela quer falar, quando ela quer justificar alguma coisa, sai de baixo. Se ela tiver com o hormônio desequilibrado, então, perto da TPM, não adianta o homem querer conversar, não. Meu marido tinha uma piadinha que ele fazia comigo, que ele falava assim, quando chegava os 7 dias da TPM, ele falava assim, são 7 dias, né? Eu vou pro quartel e só volto daqui a 7 dias. Vai ter algumas missões lá, vai ter algumas operações. Daqui a 7 dias eu volto, pode ser. Eu prefiro ficar enfrentando bandido do que ficar enfrentando a sua TPM. Então, assim, para vocês terem uma ideia, né? Não é mole. Nós somos tudo neurótica. Aí eu volto a perguntar isso para os universitários, né? Por que mulher é neurótica? Por que homem é tão cabeça fresca? Não pode só ser uma questão de educação. Porque e o espírito no meio disso tudo? Se a gente já teve passagem pelo espírito, com o espírito, tanto feminino como masculino, por que mulher é tudo neurótica, tudo doida, né? E a gente assusta os homens desse jeito. Tem homem que não quer casar de novo de jeito nenhum, porque ficou traumatizado com o casamento, que a mulher é completamente maluca. E isso não aponta no começo do casamento, é com o passar do tempo mesmo, ainda mais que a gente vai relaxando, né? Eu conheço ele, eu conheço ela, então tem que aturar. E isso daí é um erro muito grande. Na verdade, não é que a gente vai conseguir, mas na verdade, a gente tem que pelo menos exercitar o nosso dia a dia como se fosse o nosso primeiro dia com a pessoa. As mesmas coisas que a gente fazia lá no início, quando namorava, noivava, quando a gente começou no casamento, o respeito, o agradar, o querer fazer uma surpresa, querer ser agradável, se mostrar com uma roupa bonita, bem cuidado, o cabelo bem cuidado,
né? A higiene, as pessoas vão relaxando em tudo. Aí chega um dado momento que você olha pra pessoa assim, é que nem aquelas outras piadinhas que a gente vê, né? A mulher tá lá assistindo televisão lá, a novela dela, aí ela vê lá o cara musculoso, forte, sem camisa, bombado, né? Andando na praia. Ela olha pro lado, tem lá um baixinho, careca, gordinho, esparramado no sofá, roncando e babando. Vai desanimando, né? Então o casal ele tem que fazer o mais que ele pode para manter vivo, aceso, né? O carinho, o respeito, aquilo que selou o casamento deles lá no passado. Manter vivo isso é difícil, a rotina, as adversidades, é muito difícil. Mas a gente não veio no planetinha de prova e expiação para ser fácil. Tudo que tem aqui é difícil, tudo. Não tem nada que a gente faça que é fácil. Né? Hoje a minha professora de hidro mandou ficar boiando de barriga para cima. Eu falei para ela, eu vou morrer. Ela falou, não vai não. Eu falei, vou sim. Isso daí é muito difícil. Eu não vou saber fazer. Aí fui daqui, fui dali, capota de um lado, capota do outro, e bebe água. Ela segurou na minha mão, ela falou, vai que eu tô te segurando. Eu falei, caramba, mas não adianta, ela vai segurar a mão e o resto do corpo. Aí você vai daqui, vai dali, até que consegui boiar. Quando eu consegui boiar, eu cheguei até a respirar, assim, deu certo, né? Então é a mesma coisa, um casamento, um relacionamento não é fácil. Você vai ficar cambaleando no meio desse relacionamento até ajustar, até você equilibrar, aí você faz, ufa, foi difícil, mas valeu a pena. Então as conversas que vocês têm que ter são sempre assim, levar para o lado do bom humor, né? Quando eu falo vocês, é porque para mim, como eu disse, esse texto, esse livro chegou um pouquinho tarde. Hoje eu não tenho mais a intenção de me relacionar com ninguém. Hoje eu não tenho mais essa pretensão de ter um parceiro. Mas eu espero, no fundo do meu coração, que as leituras e, né, as bobagens que eu falo aqui ajudem um pouquinho vocês, até com os meus exemplos tortos, de que eu preciso, pelo menos quando eu terminar essa jornada aqui, falar assim, olha, valeu a pena. Eu não fiz por mim, mas eu ajudei, né, quem me ouviu. Eu espero que realmente quem me ouça consiga mudar as suas trajetórias em relacionamento aí de forma que seja mais agradável para os dois, né, ou para os 3, 4, quantos filhos tiver, que a família, né, consiga essa união, consiga ter o equilíbrio da conversa, consiga ter o bom ânimo e o bom humor diante dos diálogos que às vezes não são tão fáceis, que as adversidades, que as diversidades não sejam maiores do que as suas capacidades de passar por cima, de relevar, de manter junto, unido, dentro de um quadro de verdade, de transparência, de união, de segurança, de fé, né? Eu acho que todas as famílias precisam ter uma religiosidade, seja ela qual for. Isso dá uma estrutura muito grande, isso dá um respaldo, dá uma força para que a família possa se manter equilibrado emocional, espiritual, né? Nós sabemos que nós somos o tempo todo bombardeado por espíritos negativos, espíritos que nós de alguma forma prejudicamos e que hoje tentam nos prejudicar. Eles estão livres da carne, nós estamos presos na carne, então eles agem com covardia, eles atentam contra as famílias, eles querem ver o caos, eles querem ver as pessoas uma degladiando com a outra, eles se comprazem com o mal. Então a gente tem que ter essa vigilância de que o mal, ele existe porque existem pessoas, seres, espíritos que não entenderam o bem, mas que o dia que eles entenderem o bem, eles também não vão ser mais do mal. É para isso que o planeta está entrando no campo de regeneração, é para isso que nós estamos passando de provas de expiação para a regeneração, onde nós vamos entender que o bem é muito, mas muito melhor do que o mal. Por enquanto, o nosso coração ainda, os nossos pensamentos, eles oscilam entre o bem e o mal. E nessa de oscilar, é onde a gente desequilibra, leva isso para aqueles que estão próximos de nós. Então a gente precisa estar em vigilância, e para isso a religiosidade ajuda bastante, né? Vocês terem pessoas boas em volta, amigos, que são alicerces também, os amigos bons, aqueles que você sabe que pode contar
A gente pode ter 1.000 amigos no Facebook, 2.000 no Instagram, a gente pode ter 100 no WhatsApp, mas a gente sabe que de verdade, a gente vai ter 2, 3 que são aqueles amigos que realmente estão ali no dia a dia. Então, que vocês criem esses laços, né, com os amigos, que são elos de energia boa. Isso aí vai fortificando, isso vai dando uma limpeza dentro dos relacionamentos. Porque os amigos acabam sendo filtro, eles ajudam a gente a filtrar. Às vezes a gente não tá legal, o amigo conversa, fala uma piada, pronto, você já fica legal de novo. Então a gente tem que levar para os relacionamentos coisas boas. Agora, passou um aperto no serviço, tenta filtrar o mais que pode para chegar em casa, contar não a nível de lamentação, de raiva, de ira, mas como uma ocorrência. E que mais dia, menos dia vai ser resolvida. Né? Tentem se firmar nisso, porque trazer as coisas de fora para dentro do casamento desgasta o casamento. O relaxo no casamento desgasta ele. A falta de comunicação, as explosões que geralmente ocorrem com a mulher, o descaso, o relaxo que geralmente ocorre com o homem, são coisas que nós temos que pensar. E pensar para mudar. Porque saber, eu acho que todo mundo sabe. Acho que não é novidade o que eu estou falando. Mas e a mudança? Vai quando? Quando que ela vai acontecer? Né? Bora lá.